Oi, gente, estamos de volta com mais um Variedades com Rose Claire, programa de TV Casos da Vida. E hoje a segunda parte nós vamos falar, né, a continuação do caso de Maria Mercedes Fea e Giuseppe Pistone. Lembrando, olha, deixe seu like. Você não é inscrito? Perdeu a primeira parte? Nós vamos deixar aqui então, aqui embaixo, o link da primeira parte para você que perdeu a primeira parte, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreve no canal, se inscreve, ajuda a gente, tá bom? Clique no sininho, na palavra todas para não perder nenhum vídeo. Lembrando que o nosso canal, o nome já diz, é Variedades. Nós temos vários tipos de assunto, temos também até as nossas receitas. Temos até cachorro latindo aqui com a gente, entendeu? Ao fundo, né? Pois é. Nós não temos a nossa aba de membros ainda. Eu espero que a gente consiga, né? Então, a gente deixa aqui a nossa chave Pix para quem puder ajudar, quem puder colaborar. Entendeu? Uma gorjetinha, uma ajudazinha, não é obrigatório, tá bom? Deixa aqui o meu agradeço de coração. Se você quiser me procurar nas redes sociais, eu estou no Facebook, Rose Claire Alves Dalbó, no Instagram, Rose Claire Alves Dal. A gente vai deixar aqui também a fonte onde a gente tirou, né? Caso você queira conferir, tá bom? Bom, sem mais delongas, sem mais blá blá blá, vamos lá pro nosso vídeo, para a segunda parte, puxar a vinheta e vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Naquele momento, no prédio da Rua da Conceição, número 34, terceiro andar, os policiais entravam no pequeno aposento alugado por Ramiro e Maria Citrangulo ao casal Pistone. O lugar estava vazio e apresentava algumas manchas de sangue pelas paredes e chão. Os investigadores perceberam que o assassino tentou apagar as pistas, mas não obteve sucesso. Os móveis haviam sido retirados no sábado à tarde, uma vez que Giuseppe os vendera por cerca de R$450 mil a um negociante que fora lá examiná-los logo depois da saída das bagagens. As pistas se uniam a cada minuto e capturar o assassino parecia ser algo cada vez mais possível. No meio da tarde, uma surpresa surgia na sede do Gabinete de Investigações. Sabedor do movimento policial na Rua da Conceição, um amigo de Pistone, João Perrotti, foi procurar o delegado responsável pelo caso na capital, Dr. Carvalho Franco. Em depoimento espontâneo, disse que estava desconfiado de que o autor do crime que apareceu nos jornais era Giuseppe e resolveu entregar aos agentes uma carta que estava em sua posse, endereçada a Pistone. Perrotti acreditava que o conteúdo da correspondência poderia apontar algum indício esclarecedor. O delegado perguntou ao depoente se ele conhecia os lugares mais frequentados pelo suspeito do crime de Maria Fea. Perrotti disse que costumava encontrar o amigo de forma assídua na Pensão Graço, que ficava na Rua Ipiranga, número 34. Com a informação, Carvalho Franco ordenou que uma turma de agentes para lá se dirigisse a fim de tentar capturar o criminoso. E, para sorte da polícia, não demorou para Giuseppe aparecer dentro de um automóvel. Ao descer do carro, recebeu ordem de prisão, não resistindo à mesma. O assassino de Maria Mercedes Fea, enfim, fora capturado. Perante as autoridades, Pistone contou a sua versão do caso, esforçando-se a fazer crer a quantos o rodeavam de que era um sujeito tranquilo. Disse que havia conhecido Maria Mercedes Fea há pouco mais de um ano, quando fazia uma viagem de navio da Europa para a Argentina na segunda classe do vapor Júlio César.
Estava ele no tombadilho observando os passageiros da terceira classe quando descobriu a figura encantadora de Mariuska. Logo passou a cortejá-la e, ao ser correspondido aos seus olhares, chegou a pagar 1000 libras para poder trocar de classe dentro do navio. A partir do momento em que passaram a viajar juntos, descobriram que ambos eram nascidos na mesma cidade da Itália, em Canelli, na região de Piemonte, perto de Gênova. Com tantas coisas em comum, se apaixonaram e engataram um romance ardente. Chegando à Argentina, Giuseppe Pistone conheceu a família da moça e a pediu em casamento, que foi realizado logo depois. Resolveram então viajar em lua de mel e voltaram para a Itália, ocasião em que ele recebeu uma pomposa herança do pai, cerca de 150.000 liras. Retornaram à Argentina no navio Conte Biancamano e por lá residiram por algum tempo. Em certo momento decidiram tentar a vida no Brasil e vieram pelo vapor Conte Rosso e foram residir na capital paulista. Inicialmente, no Hotel do Oeste, onde ficaram por um mês, antes de se instalarem na Rua da Conceição, número 34. Pistone disse aos agentes da polícia que viveu dias de muito conflito com a esposa e que no dia 5 daquele mês, ao chegar em casa, eles discutiram com maior intensidade. Disse ainda que o motivo dessa última discussão era que, ao chegar em casa, aproximando-se do quarto, viu um homem sair de lá. Cheio de ódio, certo de que estava sendo miseravelmente traído, investiu contra a esposa que se ajoelhou, dizendo-se inocente. Ele agarrou ela brutamente e, na cegueira do amor próprio ofendido, estrangulou-a. Cometido o crime e já no seu estado normal, Pistone disse que avaliou tudo aquilo que cometera, entregando-se em profundas meditações na ânsia de descobrir um meio de livrar-se daquele cadáver da esposa. Viu correr a noite inteira e nessa vigília torturante, preocupado em eliminar aquela prova do seu crime, aguardou a chegada da manhã. Já tinha em seu pensamento todo o macabro plano, que era meter o corpo numa mala e despachá-la para a Europa no vapor Massilia, que no dia seguinte deveria atracar em Santos. Assim, logo pela manhã, foi até a loja de malas da Rua São João 111 e lá comprou o baú que serviria de caixão da pobre e grávida vítima. Porém, o corpo de Maria Féia não cabia perfeitamente no espaço. Desesperado, ele então pegou a navalha que utilizava para fazer a barba e serenamente cortou o joelho de sua esposa morta. Para completar o tétrico serviço, ainda teve de quebrar a espinha dorsal da jovem a fim de encaixá-la completamente na mala. O criminoso completou o serviço recheando o baú com algumas roupas da vítima e, na intenção de evitar a propagação do odor cadavérico, esvaziou um vidro de perfume e uma lata de pó de arroz sobre o corpo. Fechada a mala, mandou-a para a Estação da Luz no caminhão 716, dirigido por Vicente Caruso, que nesse serviço foi auxiliado pelo carregador 89. Na Agaré da São Paulo Highway da capital, a mala passou pela pesagem e embarcou no trem das 8h11. Pistone disse que depois de pagar uns romenos que embarcariam no Massilia para que o ajudassem a despachar a bagagem, ficou de longe, encostado no armazém 14 das docas de Santos, observando o embarque da mala. Quando ela desapareceu de suas vistas, carregada pelo guindaste, ele sentiu um alívio. Seu plano deu certo. No entanto, minutos depois, ele percebeu um corre-corre no cais e, sem acreditar no que estava testemunhando, a mala era carregada de volta à beira do cais. Pistone assistiu o ajuntamento do povo e a chegada das autoridades policiais de Santos. Com
Com sangue frio, ele se aproximou das pessoas e acompanhou os passos que antecederam a descoberta macabra que chocou os presentes e todo o país no dia seguinte. Depois de ver a mala sendo levada para o necrotério da cidade santista, ele disse em depoimento que decidiu desistir de voltar pelo trem da São Paulo Highway. Assim, correu de volta para a Pensão Roma, onde ficara hospedado, pegou suas coisas e contratou um carro por R$200 mil para conduzi-lo à capital paulista por rodovia. Após 4 horas de viagem, ele chegou até a pensão do seu amigo Graço na rua Ipiranga e pediu-lhe que guardasse o recibo do depósito de 12 mil liras feito na casa Pistone de seu primo distante, onde era empregado. No dia seguinte, à tarde, Graço chamou Giuseppe para uma conversa. Disse que escutara que a polícia estava atrás de um italiano de nome Pistone e que a fisionomia do assassino do caso mais comentado nos jornais batia com a sua. Mantendo o sangue frio, ele desconversou e disse que estava tranquilo e que até iria buscar a esposa para jantar. Logo depois, Giuseppe encontrou outro amigo íntimo, Antônio Isso, e acabou confessando o crime bárbaro. Antônio o aconselhou então a voltar à pensão de Graço e contar-lhe a verdade. Disse que o amigo iria lhe ajudar, arrumando um advogado, Cirilo Júnior, para tratar da defesa. Momentos mais tarde, quando estava de saída da pensão, acabou preso pela polícia. Pistone disse aos agentes que não estava em busca do advogado, mas sim da morte, pois queria afogar-se no rio Tietê. Em Santos, o entorno do necrotério municipal estava apinhado de gente. Segundo a polícia local, cerca de 5 mil pessoas para lá se dirigiram para ver de perto o corpo da infeliz moça brutalmente assassinada. Somente depois de alguns dias é que Maria Féa foi sepultada no cemitério da Filosofia no bairro do Sabó. Durante o processo de apuração dos fatos que culminou na morte de Maria Mercedes Féa, realizado ao longo dos dias, semanas e meses seguintes, muitos pontos foram sendo acrescentados na história do casal e as circunstâncias que resultaram. As autoridades do Gabinete de Investigações verificaram desde o primeiro momento que o crime não foi consequência de delírio passional. Não havia amante algum. No próprio depoimento, Pistone entrou várias vezes em contradição, dizendo ora que o homem que vira saindo do quarto estava de chapéu de palha na mão e elegantemente trajado, e em outros momentos que saíra de sua casa em camisas de mangas. Outro ponto em que ele se contradisse foi quando garantiu que a esposa estava apenas com uma combinação quando entrou no quarto e foi assim que a colocou na mala, quando, na verdade, Maria Féa estava morta em uma combinação de roupas e um vestido preto, e para reforçar o fato de que não havia nenhum homem em romance proibido com Mariusca, 10 minutos antes da chegada de Pistone em casa, a moça estava acompanhada da senhora Citrangulo, que lá estivera com um vidraceiro para trocar um vitrô. A senhoria alegou à polícia que Maria Féa estava costurando um pequeno casaco que depois foi encontrado na mala. Assim, para a polícia, o jovem de chapéu de palha não passava de uma figura criada pela imaginação do assassino. A senhora Citrangulo, que chegou a ouvir alguns dos lamentos de Mariusca, disse à polícia que a moça estava desgostosa em relação ao caráter do marido. De fato, Pistone já havia aprontado na Argentina e chegou a ser preso em Buenos Aires por crime de roubo. A vinda para o Brasil, na verdade, se tratava mais de uma fuga de um ambiente que havia se tornado hostil do que uma atitude planejada. A mãe de Maria Féa era contra o casamento, mas a cegueira da filha provocada pela paixão ao homem de palavras gentis e ilusórias foi mais forte e que se mostrou fatal.
Em depoimento colhido em Buenos Aires, a dona Vitória Lazzarini, genitora de Mariuska, contou que sempre teve uma má impressão do caráter do genro, porque na intimidade e nas conversas que tratava com a família, revelava todas as extravagâncias de um temperamento anormal. Depois de fazer gastos fabulosos com o dinheiro da herança do pai, ao casar-se, alegando dificuldades financeiras, chegou a pedir por várias vezes dinheiro emprestado ao cunhado, o irmão de Maria Féia, o José. A vítima estava também para mandar uma carta à sogra, correspondência essa encontrada numa valise que Pistone acabou esquecendo na pensão Roma, em Santos. A carta dizia, abre aspas, somente hoje eu soube do Sr. Pistone, seu primo, que Giuseppe, de acordo com o mesmo, te escreveu pedindo 150 liras. Esse fato causou-me aborrecimento, porque eu estava certa de que, ao menos agora, ele não me mentiria mais para obter essa quantia. Eu já o repreendi severamente, sem que as minhas admoestações e as tuas tenham surtido efeito. Bem sei que tu nada lhe deve, e se porventura ainda lhe devesse alguma coisa, recomendo-te, querida mãe, de lhe remeteres qualquer importância, do contrário ele seria o mesmo sempre. Peço-te perdão pelo desgosto involuntário que te dou, desejo-te boa saúde e envio-te um beijo afetuoso. Tua Maria. Fecha aspas. A polícia deduziu que, pelo teor da carta, a correspondência deve ter sido fundamental para as atitudes revoltosas e truculentas de Pistone. Pistone tentou por várias vezes manchar a memória de sua vítima, imputando-lhe a pecha de adúltera, mas todas as tentativas não lograram êxito em razão da ausência de provas cabais. Ainda assim, a opinião pública estava dividida quanto ao tema. Estaria de fato Maria Féia tendo um caso extraconjugal? Para desfazer perante a sociedade brasileira qualquer dúvida que ainda pairasse sobre Mariuska, os dois irmãos da vítima, José e Esther Féia, vieram de Buenos Aires para Santos no navio Cabo Palos prestar seus depoimentos acerca do caráter da irmã e como acusadores de Giuseppe. Indignados com o crime, eles disseram que cansaram de alertar Maria Féia sobre má índole do italiano, haja visto que ele estava sendo processado na capital argentina pelo crime de estelionato. Esther Féia, que era cantora lírica, estava inconsolável. Ela nem conseguia pronunciar o nome do cunhado sem que tremesse toda. Chorando muito, falou aos jornalistas de São Paulo, abre aspas, Mariuska, a caçula da família, era um anjo de pureza. Nunca seus lábios se abriram para pronunciar uma palavra que não fosse ungida de ternura. Por isso vimos espontaneamente, imbuídos do propósito de reabilitar a sua memória manchada pelas infâmias do monstro que a matou. Fecha aspas. Esther contou que Maria Féia se casou precipitadamente em meio a um sonho, numa grande reflexão. Abre aspas. Não demorou para que ele mostrasse sua face vigarista. Vivia pedindo dinheiro para nosso irmão. Fecha aspas. Durante a acariação entre os irmãos Féia e Giuseppe Pistone, apesar dos poucos minutos, ocorreram cenas arrebatadoras. O surgimento do criminoso na sala. José Féia saltou para cima dele e teve de ser contido à força pelos agentes. O réu foi então retirado do recinto até que o irmão de Maria Féia se acalmasse e prometesse ficar calmo. Na volta de Pistone, Esther olhou em seus olhos e, falando no dialeto de sua terra natal, indagou. Você tem coragem de reafirmar que minha irmã era adúltera? E entre o espanto dos presentes, ele cinicamente respondeu, sim. Esther, ao ouvir a resposta, transfigurou-se. Porém, exercendo forte domínio sobre os nervos, numa violenta reação, arrancou o chapéu envolto em crepes e terrivelmente gritou, olhe mais uma vez para meus olhos. Eu sou irmã de Maria.
Você tem coragem de dizer que minha irmã era adúltera?" E Pistone, sem se comover com o apelo, que era um grito partido de uma alma em amargura, friamente respondeu: "Afirmo e juro sob o túmulo de meu pai." E Esther, com os olhos em fúria, cheios de ódio, os punhos cerrados, retruncou: "Cínico, infame, você pode provar isso?" E ante as testemunhas das cenas arrebatadoras, Pistone, vencido pela grande dor da cunhada, baixou a cabeça sem dizer uma só palavra. José Féa tremia, cheio de ódio, escondendo o rosto nas mãos para não ver o matador da irmã. Pistone foi retirado em seguida e Esther, na sua amargura, caindo num sofá, desabafou: "Bandido, até na minha frente sustentou a infâmia." José Pistone foi processado com base nos artigos 194 e 356 do Código Penal. A primeira vez que se aventou a formação do júri foi em janeiro de 1930. O assassino de Maria Féa estava preso provisoriamente desde então, mas o julgamento acabou sendo protelado e adiado para o ano seguinte. Com a presidência do juiz Herculano de Carvalho e o Ministério Público representado pelo Dr. César Salgado, o caso começou a ter seu desfecho definitivo em 15 de julho de 1931, com sua condenação a 30 anos de prisão. Os advogados de defesa, como esperado, recorreram e um novo julgamento aconteceu em março de 1932, onde foi confirmada a condenação, só que dessa vez a 26 anos e meio, uma vez que era o prazo máximo de reclusão, segundo o Código Penal da época. Dias depois, um jornalista escreveria uma série de artigos comprovando que o crime Pistone se restringiria à profanação do cadáver, uma vez que não havia provas contundentes da motivação premeditada de crime. Com os argumentos nas mãos, os advogados de defesa mais uma vez requereram revisão do processo, que foi atendida em 1936 pela Suprema Corte de Apelação. No ano seguinte, em 19 de março, Pistone era retirado da penitenciária para a cadeia pública de São Paulo, onde aguardaria novo julgamento. A imprensa chegou até a aventar a possibilidade de absolvição do assassino de Maria Féa, mas o resultado foi o oposto, com a nova condenação por 7 votos, 31 de prisão. Em 1949, 21 anos após o assassinato de sua esposa, Giuseppe Pistone, já sexagenário, casou-se com a viúva Francisca Rodrigues da Silva, de 60 anos, e avó de 12 netos. Ele havia concluído o prazo de liberdade condicional em novembro de 1948 e trabalhava por casa e comida na própria penitenciária agrícola de Taubaté, onde cumprira parte da pena. Ele conheceu a nova esposa, que era costureira, na pracinha localizada no centro da cidade interiorana. Em 28 de junho de 1956, ele viria a falecer doente e esquecido. O corpo de Maria Féa foi sepultado no cemitério da Filosofia em Sabó e seu túmulo virou uma espécie de santuário. Em 1951, um casal que teve uma graça alcançada reformou o local, construindo um mausoléu dedicado à Santa Popular. E até os dias de hoje, 90 anos depois, Maria Féa ainda movimenta centenas de fiéis que buscam sua divina intercessão. As pessoas vão até lá de vários cantos do Brasil para pedir desde sorte no trabalho à saúde. Mas são as mulheres em busca de um casamento que mais frequentam o jazigo. Elas pedem para conseguir um marido ou até mesmo para conseguir um vestido de noiva para a cerimônia. Não é raro, inclusive, que noivas que atribuem o casamento a uma graça ocorrida por intermédio de Maria Féa deixem seu vestido como agradecimento ali. Bom, gente, é isso. Como vocês viram, um caso bem,
Triste, né, gente? Porque o cara tirou a vida, né? Ele ceifou a vida da sua esposa e ela estava grávida, né? Uma coisa muito triste, enfim, que aconteceu lá atrás e muita gente pensa que, né, essas coisas não aconteciam antigamente, mas olha, a maldade acontece em todos os tempos, desde tempos muito remotos. Tem mais um que eu vou trazer futuramente para você. A gente vai falar em vídeos próximos. Lembrando, deixe o seu like, tá bom? Deixe um comentário que é muito, muito, muito importante para o nosso canal, o comentário, para que o YouTube entenda que o vídeo está sendo relevante, que vocês estão gostando, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, clique na palavra todas para não perder nem um vídeo. O meu muito obrigado, de coração agradeço e até o próximo vídeo. Tchau!